Fala, membros, beleza? Vamos para o Wonder Egg Priority, episódio 3. Bora lá, que estou ansioso. Primeira cena já de impacto. O monstrão falando, eu gosto de garotas pequenas, eu gosto de criancinhas. Ela tá literalmente matando um pedófilo aqui. Aí essa cena, a pessoa falando, muito obrigado por me proteger. E ela tá com a saia curta levantada. Essa deve ser a amiga dela que se suicidou, provavelmente. Começamos bem, hein, o anime. Ah, eu não vou ver essa ópera não. Eu choro toda vez que eu vejo ela. Vai se fuder. Eita, pô, aconteceu? A menina tá com dor de barriga? Costela tá doendo? Quebrou a costela? Caralho, passou a dor. Ela tava fingindo dor pra ver se os caras faziam alguma coisa. Aí ela fala assim, olha só, adultos são ruins até aqui nessa porra desse mundo. É rica kawaii. Fica bonitona. Seu olho é bonito, é lente? Não. A menina já tá pedindo dinheiro emprestado, nem conhece, brother. Ó, isso aqui tá... essa questão da moeda, de ter que pagar a partir da segunda vez, eu acho que isso aqui é uma ideia de que você tem um custo pra ajudar as pessoas, saca? Não, ele trabalha com essa ideia do dinheiro, mas é uma questão de custo mais aberta, mais ampla do que apenas dinheiro. Mas que se você se focar em ajudar as pessoas, você gastar o seu tempo para ajudar as pessoas, isso costuma ter um custo, porque, enfim, você está gastando o seu dia para fazer isso. Você está tendo um foco nisso na sua vida, então isso automaticamente vai ter um custo. Você ajudar uma vez acaba sendo uma situação mais do dia a dia. Agora, você de fato se empenhar para ajudar pessoas, isso requer um pouco de investimento não só de dinheiro, mas de tempo e recursos. Não disse aqui pra te pagar, não. Disse aqui pra te pedir dinheiro emprestado de novo. Essa menina loira, ela tem umas questãozinhas assim de ela ficar fazendo brincadeira com as pessoas e ela não tem muito tato, não. Ela é meio intrometidinha. Mó climão. Eu sou muito bonita. É porque eu sou muito bonita, eu sou linda. Eu não vou lembrar que você é bonita. Eu era idol, eu sou muito bonita. Aqui tá quase deixando claro. Eu acho que vai ser isso. Então, eu gosto de chutar as coisas e acertar, mas eu posso errar também. Tá me dando a entender que essa garota, ela é a pessoa que faz o bullying e tá arrependida, porque isso pode ter causado a morte de alguém. Mas ela continua com alguns comportamentos, meio que falando, olha só como eu sou engraçada. Isso também, geralmente, é uma maneira de esconder problemas que ela mesma tem. Então, tipo, ela rebaixa pessoas, ou ela fala que as outras pessoas não são legais, não são bonitas quanto ela, porque ela tem uma insegurança muito grande e talvez aí possa até dizer um pouco sobre depressão, ansiedade, entre outras coisas. A gente tem aqui 3 personagens completamente diferentes, enfrentamentos do mundo também bem diferentes. Por isso que incomoda, olha só ela incomoda, como ela incomoda. Ela tá incomodando a garota. Você é tsundere, você tem coxa. Você é tsundere, você podia ser uma idol de tsundere. Aí ele olha pra Ayoto. Ah, você tem coxas grandes, então você quer ser uma dançarina backup? Mano, a mina entrou na casa, foda-se. Ele é o conselheiro da escola, ele tá sempre na casa da mãe da Ayoto. A Ai não gosta desse cara. Tem alguma coisa pegando aí, cara. E é por isso que esse relacionamento dela com a mãe também não tá engrenando. Ela tá se sentindo melhor fora de casa do que dentro de casa. Enfim, tem várias paradinhas aqui. Presta atenção nessa loira. Ela era uma idol. Ela presta atenção muito nos adultos. Ela fala que a Ayoto tá querendo a atenção desse adulto. Vai prestando atenção no discurso dessa garota. Ela é muito bonita. Certeza que isso aqui vai falar de abuso. Ela fala que a menina não era amiga, que era a carteira dela. Meu pai disse que uma garota bonita não precisa de carteira. Alguém vai pagar alguma coisa pra ela. Ela tá falando que vai salvar a garota pra ter a carteira dela de volta. Ela tá demonstrando ser muito mais forte para as pessoas. Olha só como eu sou linda, sou perfeita. Eu tenho uma vida perfeita, eu não tenho problemas em casa. Eu não sou depressiva, eu não tenho problema nenhum. Olha só como ela tem essa imposição de que ela precisa colocar e falar pros outros que ela tá bem, que ela é superior. Isso é pra ela mesmo se iludir. Ela não tá sentindo isso claramente. Você escolhe, aí tá tendo uma discussão aqui. Você escolhe seus amigos pela aparência. E aí a loira pergunta, né? Como que a Koito era? Aí a Ai fala algumas questões de aparência, etc. E aí a loira fala, então você escolheu pela aparência. Só que assim, não é que a Ai escolheu pela aparência. É que a garota tá só perguntando qual é a aparência. Porque ela só presta atenção na aparência. Então se ela só presta atenção na aparência, é claro que a Ayoto, tudo que ela falar,
a loira só vai observar a aparência e vai chegar à conclusão que é tudo aparência. Mas isso fala bastante sobre a personagem também, porque novamente ela é uma idol que fala que é muito bonita, ela acha que as pessoas só se importam com a aparência porque alguma coisa aconteceu com relação a ela, de que ninguém se importa com os sentimentos dela, só se importa com a aparência dela. Então, se alguém se importa com o sentimento, pra ela é a hipocrisia, porque ela acha que isso é impossível. A mina vai dormir na casa já. A garota já tá falando assim, olha só, essa mina loira aí, ela tava olhando pro doutor, paquerando ele, porque ela é muito bonita. E ela falou que o Sr. Sawaki é muito quente, ele é muito bonitão. Agora tá invertendo. Agora elas que estão prestando atenção no comportamento dela e chegam a conclusões que, né, são complicadas. Elas que estão com um pouquinho de preconceito agora. Aquilo que eu tô falando, né? Ela falando que ela não se preocupa com a mãe dela. Eu não vou mais me cortar, eu prometi. Então é o seguinte. Ai, essa situação, hein? É exatamente o que eu tava falando. Ninguém se preocupa com os sentimentos dela. Então, assim, se cortar, ela quer sentir dor, ela quer sentir alguma coisa. Essa garota, ela tá completamente desiludida com relação aos sentimentos das pessoas. As pessoas, pra ela, não têm sentimentos. As pessoas são apenas corpos que se preocupam com os corpos das outras pessoas. Essa realidade pra ela é tão absurda que ela acha que ela precisa sentir alguma coisa. E aí ela se corta. Isso é uma das situações que acontece muito. Isso também pode ser uma autopunição. Uma punição por ela perceber que ela tá fazendo coisas que ela mesma considera erradas, mas ela faz mesmo assim, e depois ela reflete e se pune com cortes, enfim. Existem N possibilidades para por que essa garota tá fazendo isso, mas todas elas são ou uma punição ou um contato com algum sentimento que ela acha que o mundo não tem. Então, fica aí a reflexão sobre esse evento. Ah, esse professor abusa. Esse professor com certeza abusa. Olha só, no terceiro episódio a gente tem a garota, a idol, que provavelmente tem alguma relação com essa questão de abuso de uma maneira geral. A gente tem esse cara se infiltrando na família da Ayoto. Tá lá todo dia esse cara lá. A gente vê a Koito chorando nos braços dele. Vamos pensar na hipótese mais simples. Na verdade, ela tá chorando nos braços do professor porque ela tá falando pro professor que tá sofrendo bullying. Vamos supor que seja isso. Mesmo assim, esse cara, ele tá com um olhar muito diferente, cara. E esse episódio, ele tá trazendo esses dois elementos, tanto este cara quanto essa garota que é a idol. Então, certeza que é abuso. E aí essa garota idol tá nessa casa com essa Ayoto, que tem esse professor aí. Esse professor que tá todo dia aí. Será que também não é uma questão dessa loira querer proteger a Ai desse cara? Porque, enfim, o que ela fez no começo do episódio foi proteger, né? Uma outra criança de um pedófilo. Então será que ela também não está fazendo isso com a Otoai? Vocês são sincronizadas. Caralho. Bravo, hein? Tá, essa parte que foi interessante. Eu acho que dá pra falar um pouquinho sobre isso aqui. A arma das duas é diferente. A arma dela é o estilete e a arma da Otoai é uma caneta. Pra poder lidar com esses inimigos. Pra poder lidar com pra poder eliminar esses inimigos, cada uma tem a sua respectiva arma. Agora a gente pode ter um outro conceito de arma também. A arma é o que você utiliza pra se proteger ou até pra poder se expressar com relação àquilo que você está sofrendo ou aquilo que você está vendo que as pessoas estão sofrendo ao seu redor. Então, por exemplo, a Ayoto, ela usa uma caneta. Essa caneta ela serve tanto para denunciar, como eu falei nos primeiros episódios, mas também para se expressar. Então ela pode escrever coisas para poder lidar melhor com aquilo. Então a gente pode pensar nesse aspecto também. No caso da Rika, ela está utilizando o estilete para se expressar, para expressar a dor dela em dor física. A dor sentimental dela está sendo expressada através da dor física. E elas estão utilizando essas duas armas que elas enfrentam essa dor para eliminar e para ajudar outras pessoas. É quase que o anime falando assim, as pessoas utilizam isso para ter forças para continuar. E aí a questão aqui é a seguinte, a utilização dessas armas aqui não é no anime para falar que você vai utilizar essas armas necessariamente para poder proteger pessoas, mas é a coragem, a força que você precisa para utilizar essas armas, o desespero que você precisa para utilizar essas armas, esse sentimento de indignação, esse sentimento de dor que você está sentindo, esse sentimento você pode mirar ele para poder ajudar as pessoas.
O anime mostra ela se cortando, o anime mostra ela utilizando o estilete como arma. A conexão entre as duas coisas é que pra você fazer o que você tá fazendo, você precisa de uma força muito grande. E pra você lidar com o que você tá lidando, você precisa de uma força muito grande. Então você pode utilizar essa mesma força, esse mesmo desespero, essa mesma dor que você tá sentindo, você pode redirecionar isso para ajudar pessoas. Então as duas têm armas diferentes, as duas lidam com essas armas diferentes de maneiras diferentes, as duas lidam com problemas diferentes de maneiras diferentes, mas as duas têm uma coisa muito em comum, que é o que o cara falou no começo dessa cena. A dor dela, o sentimento dessa loira é maior, é mais forte do que o sentimento da Ayoto. Então ele tá falando aqui, esse sentimento pode ser redirecionado para coisas boas. Esse sofrimento pode ser redirecionado para coisas boas. Essa pessoa que tá sofrendo, ela não é fraca. Ela é forte sim. E ela pode fazer algo com o sentimento que ela tá sentindo agora. Com o desespero, com a dor que ela tá sentindo. Ela foi com a fã dela. E ela tava magrela. Ou seja, é o que eu falei no começo do episódio. Ela fez merda e a garota morreu pelo que ela falou. E é por isso que ela tá tão arrependida. E ela acaba se punindo, porque ela acha que ela precisa de punição. Saca? Então, os cortes no pulso dela são uma punição mesmo. Ela tá se punindo porque ela fez mal a outra pessoa. E agora ela acha que ela tem que fazer bem pra muitas outras pessoas porque ela fez mal pra uma pessoa. O sentimento da Ayoto dela são muito parecidos, viu? Porque um é negligência, que foi o caso da Ayoto. Ela foi negligente com relação ao que estava acontecendo. E ela se arrepende disso. Ela pediu desculpas, inclusive, pra própria Koito no episódio passado. E ela pede desculpas o tempo inteiro nesses flashbacks, né? Mas era negligência. E agora essa garota, o problema dela não foi a negligência. O problema dela foi o ataque, de fato. O bullying. Ela foi a responsável. Então o arrependimento dela foi por uma atitude dela. Ela realmente fez aquilo. E o arrependimento da Ayoto é pelo que ela não fez. Então elas são opostas ao mesmo tempo que muito parecidas. As duas não aceitam a morte das pessoas a ponto de fazer de tudo pra que elas voltem, mas ao mesmo tempo elas sentem que elas precisam fazer o bem pra muitas pessoas pra que pelo menos pra que essa dor das duas passe. Pesado demais, cara. Pequeno momento aqui de reflexão da Ai, né? Que ela fala assim, que a menina era amiga dela, mas não falava as coisas pra ela. E se essa amiga confiasse nela, ela poderia ter feito mais coisas. Só que assim, novamente ela se estressa muito, porque ela bota uma culpa na garota, que ela sabe que a culpa é dela, né? Ela sabe que ela não dava abertura pra garota também. Se a Koito tivesse feito tal coisa, eu poderia ter feito tal coisa também, mas ela se irrita com ela mesma e por isso que ela tem mais força. É o fã tóxico. É o fã tóxico que é o oposto da garota que era fã dela. A fã dela só apertava a mão de boa, era fã mesmo, mas não ficava perseguindo. E aí ela tem agora que matar um inimigo. Esse inimigo, ele é uma stalker adulta que acaba sendo tóxica com outros fãs dessa idol, que acabou se matando, enfim. Esse fã tóxico que acaba causando um monte de problemas, né? Tóxico, fã tóxico, aí tem fumaça tóxica. Aí o fã tóxico paralisa a idol, ela não sabe o que fazer. Como que ela vai reagir a um fã? Como é que ela vai reclamar de um fã? Como é que ela vai se opor a um fã? Ela não sabe o que fazer. E essa sensação de não saber o que fazer é que pode matá-la. Quem pode proteger a Rika? Quem vai proteger a Rika é a Otoai. Por que é a Otoai? Porque a Otoai não é popular. A Otoai, ela pode ser a pessoa de fora que fala assim, amigo, você tá sendo tóxico pra caralho, para com essa porra. É a pessoa que pode denunciar, a pessoa que tá com a caneta na mão de novo, você entendeu? A Otoai tá no papel novamente de poder fazer alguma coisa, porque ela tem o poder de não tá sendo o foco daquela atenção ali, e ela pode denunciar, ela pode falar, isso aqui tá errado, essa pessoa tá fazendo merda. De novo. Que episódio, amigos, que episódio.
Mas é o seguinte, vamos lá, esse episódio aqui, muito conteúdo aqui, muito conteúdo. Ele fala um pouquinho sobre abuso, ele fala um pouquinho como as idols estão próximas da questão do abuso de adultos, independente se for fã, independente se for pedófilo, independente de qualquer coisa. Ele reforça o tempo inteiro essa questão do abuso, do adulto, o adulto para com relação a crianças. É o segundo episódio que aí a gente tem um adulto abusando de criança. E aí são vários tipos de abuso. Nesse tem a perseguição, tem a indução de que há uma questão de pedofilia, principalmente com relação ao professor da Ai e da Koito. Tem essa garota idol falando muito sobre como as pessoas estão ligadas apenas às aparências e não se importam com os sentimentos das pessoas. Ela, para ter contato com o sentimento e também o contato com com o próprio erro, com o próprio problema que ela é ao mesmo tempo causa e consequência, para entrar em contato com essa dor, ela acaba se cortando. Para se punir também, ela acaba se cortando. Então, você percebe que a complexidade de pensamentos, eventos que causam os comportamentos das pessoas, que muitas vezes ninguém consegue entender por que uma pessoa faz isso, é muito grande. As causas são variadas. Depende de quem você é, de como você encara o mundo, de como você vê o mundo, de qual a sua posição social, de quem você representa, de como você se sente com relação a injustiças ou justiças. Esse anime ele representa demais essa complexidade. Essa complexidade é literalmente dita aqui de uma maneira impecável, assim, impecável, muito impecável. É inacreditável como ele tá abordando bem isso aqui. Você abordar a autopunição dessa maneira, como eles estão fazendo aqui, é perfeito, cara. Teve um estudo isso aqui sobre psicologia. Teve claramente estudo. O anime ele tá falando sobre como você lida, como você transforma o seu sentimento de ódio ou seus sentimentos negativos em sentimentos que possam servir pra algo no mundo, como você afeta o mundo. Ele tá falando sobre essa transformação das personagens pelo contato com pessoas que tiveram experiências próximas ou experiências de desespero e de dor. Sabe, ele trabalha vários tipos de interações, ele tem consciência dessas interações, é o que mais me choca nesse anime. Ele tem muita consciência de como as interações funcionam, como as interações de diferentes pessoas que passaram por diferentes coisas se relacionam e se conversam. É muito chocante mesmo, muito chocante mesmo. Enfim, o melhor episódio pra mim até agora foi esse 3. Eu espero que tenham gostado. Membros, muito obrigado. Valeu, falou.